Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje nós temos aqui um convidado que vai agregar bastante. Uma pessoa que é um treinador, né? É um treinador, inclusive, que é considerado como o campeão dos acessos. Segundo o Google. E é uma pessoa que tem uma história brilhante, que foi jogador de base, que depois caminhou pela, pela profissão de treinador, ainda aqui na Bahia, né? E hoje é um treinador assim, muito conceituado. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Vamos apertar aqui, de vez em quando a gente dá umas cornetadas nos treinadores, então é hora da gente falar na frente. Apesar de que nós já tivemos o Laelson aqui também, né, da base, que já tivemos a oportunidade. E eu queria apresentar para vocês Marcelo Chamusca. Marcelo é um baiano, né, que já transitou por todas as séries do Campeonato Brasileiro. Foi jogador da base do Bahia por muito tempo, não é isso mesmo? E daí atuou como profissional? Sim. Atuou como profissional e mais adiante aí resolveu seguir a carreira do irmão também, né? Que o Pequinho o Périco já era treinador. Já, exatamente. Exatamente. Então eu queria dar as boas-vindas para você, Marcelo. Como eu te falei aqui em off, aqui não tem nenhum comunicador, não somos repórteres, somos amigos aqui. Agradeço por ter aceitado o convite aí. Nosso guru aqui, Newton Mota, sempre fala muito bem de você e de seu irmão. Não conhecia pessoalmente os dois, mas eu já admirava bastante. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um chamado de Newton Mota não tem como a gente rejeitar. A gente tem que aceitar. Mota foi muito importante no meu início de carreira como treinador. E muito obrigado pelo convite. A gente vai estar à disposição aqui para falar sobre formação de atletas, sobre divisão de base, metodologia de treino, futebol em geral. Mas muito feliz em estar participando. Massa. Riva, boas-vindas ao nosso convidado. Agradecer a Marcela aí por estar aqui com a gente. Marcela, ele não vai lembrar, né? Isso, mas assim, quando eu comecei a dar meus primeiros passos na divisão de base do Bahia, Marcelo estava na transição para o profissional. E eu era treinado, depois fui treinado por Pequinho, que é o irmão de Marcelo também. Um cara muito gente boa, educado como o Marcelo. E Marcelo é um grande conhecedor de futebol, de formação. Hoje é um treinador profissional, conceituado, mas sabe muito de formação de atletas e vai ser um programa realmente muito agradável para quem assistir. Meu amigo Mota, além das boas-vindas a nosso amigo Marcelo, lhe peço também que você faça menção em homenagem ao nosso amigo que nos deixou, né? O amigo Barbosinha, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, mas queria que você se aprofundasse melhor nessas homenagens pelo contato que você vinha tendo com ele. Bom, vamos dedicar esse podcast a Barbosinha, que é uma pessoa que saiu de Palmeiras, né, uma cidade pequena do interior da Bahia, e mercê do seu talento, ele conseguiu coisas assim que mostram a sua capacidade e todo o seu valor, contribuindo e a repercussão que teve em todos os órgãos de imprensa, de internet, pelo seu falecimento, foi digno do que ele plantou e do que ele fez. Barbosinha foi o maior treinador da história do Bahia de Feira, o maior treinador da história do Juazeirense, e ele no Jacuipense como coordenador mostrou que ele, além de goleiro que ele foi, Sim. Ele se transformou num grande treinador, estrategista, fazendo um sucesso na Copa do Brasil com o Juazeirense, com o Bahia de Feira ganhando títulos. E no Jacuipense você vê a qualidade do trabalho que ele faz. O Jacuipense é um time equilibrado, é um time que não é rebaixado e é um clube que Barbosinha colaborou imensamente
para o Jacuipense se estabilizar como uma força no futebol da Bahia. Então, lá dentro do Jacuipense e na própria Mota Academia, foi uma consternação geral. A gente já sabia do estado delicado que ele estava de saúde, mas sempre a gente tem esperança, né? Porque quem a gente gosta, a gente acredita sempre que essa pessoa vai perdurar. Então, Barbosinha, você pode ter certeza que você deixou um legado, deixou uma imagem, deixou uma situação de que ninguém pode lhe criticar, até seus inimigos, e de forma que esse programa se sente assim consternado, entristecido com o falecimento desse grande profissional que nos deixou. E contrastando com essa tristeza, a alegria de receber Marcelo Chamusca, que quando ele resolveu ser treinador, a gente fez uma transição de profissionais e a categoria juvenil do Vitória estava sem comissão técnica, né? Os treinadores do infantil, do juvenil passou para o júnior e do júnior foram para o profissional. E a gente correu um risco, porque o Vitória tinha uma responsabilidade, já então era a maior base do Brasil, mas eu também dou sorte, né? Porque a gente colocou como pessoas que nunca tinham trabalhado dirigindo uma equipe de base, Marcelo Chamusca com Sérgio Moura. Oh. Resultado. Casamento. Campeões invictos. E eu tenho uma coisa para ressaltar. No dia da sua estreia no campeonato, eu fui para o vestiário para presenciar a pré-eleção de Marcelo. Ao contrário de muitos treinadores que exacerbam do direito de pré-eleição, quando a gente vê treinadores famosos aí dizer que a sua pré-eleição é 7 minutos, 10 minutos, Marcelo fez uma pré-eleição. Primeira vez que ele dirige o time numa responsabilidade, a gente é campeão do estado. Ele foi objetivo, prático, informativo, bola parada, defensiva, ofensiva, fez um resumo. E eu saí e comentei com pessoas assim do staff da base. Vai ser um grande treinador. E foi o que ele se tornou. Ele falou: Marcelo, que você e seu irmão são duas pessoas que coroam o fato de serem ótimas pessoas, bem educadas, entendeu? Tem uma família que os educou bem. Vocês são também grandes profissionais e a gente só pode ficar feliz e satisfeito com sua presença aqui. Me diga uma coisa, você também, por curiosidade, né, pessoal, você chegou a estudar na escola técnica aqui no Barbalho? Não, só meu irmão. Seu irmão, né? Meu irmão estudou. Estudou e se formou, né? E se formou. Instrumentação industrial. Isso. Mas nunca exerceu a profissão. Fez um estágio no Polo Petroquímico de Camaçari e aí... depois eu acho que de uns 10 dias ele jogava futebol de falou salão pra lá. gente na mesa, isso não dá pra mim não. Futebol agradece. Ele jogava futebol de Jogava salão. futsal Isso, também, meu irmão lá jogava futsal. Eu digo isso porque eu fiz escola técnica. Sim. E quando eu fiz eletrônica, né? O primeiro curso que eu fiz foi o curso técnico de eletrônica, e o pessoal falava muito de Péricles. Eu fiz inclusive o teste, né? Que fazia um teste, né? Eu e ele fizemos o teste. Ele Sim. passou e eu não passei. Entendi. Aí eu continuei estudando normalmente e ele foi fazer a escola técnica. Depois ele fez a faculdade de educação física, se formou e acabou entrando na área e seguindo. Massa. Marcelo, você é considerado, a gente vai falar um pouquinho, não vamos nos ater muito na história, eu sei que é muito rica, mas como a nossa proposta aqui é trabalhar temas que sejam ligados à base, nós não vamos nos ater muito na sua história, que é muito rica, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho. Você conseguiu acessos da D para C, da C para B, C para B, da B para A. Conta um pouquinho disso aí, como é que foi isso aí, como é que... Bom, fazendo um resumo assim sobre a minha carreira, Pronto. Mota até tocou num ponto importante. Eu fiz a transição de atleta profissional. Na verdade, eu comecei nas divisões de base do Bahia e foi lá que, na verdade, eu conheci Mota na Associação Atlética da Bahia. Nós somos contemporâneos
dos campeonatos de clube social, que era espetacular. Já jogava no seu Baiano time? de tênis joguei no time de Newton Mota. Era? Jogava bola? Os bons jogavam. O time de Mota, não, eu cheguei a ver Mota jogar algumas vezes, jogava muito bem também. O time de Guga jogava contra o time de Guga jogou várias vezes contra mim também. Foi, Guga, né? Guga era um falso lento. Falso lento. Tecnicamente bom jogador, mas era um pouco cadenciado. Sempre que eu encontro ele, eu falo isso. Que ele era um falso lento. Então, eu joguei na base do Bahia, depois me profissionalizei. Joguei 2 anos no profissional do Bahia, que foi em 86 e 87. Em 88 eu saí, o Bahia me emprestou, fui para trás de Alagoinhas e comecei a rodar em alguns clubes de menor investimento. Lula Pereira, que Deus o tenha, treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, falava assim: Chamusca, você não tem currículo como jogador, você tem atestado de sofrimento. Porque, cara, eu passei em vários clubes assim de investimento e acabei luta. Com 27 anos com essa possibilidade. Meu irmão me influenciava muito. Eu já tinha, assim, já em alguns momentos, quando ele precisava dar uma aula na escolinha, que eu estava sem clube, Sim. eu já fazia já exercitava um pouco essa coisa de ensinar, né? E aí eu resolvi, em 94, fazer essa transição, influenciado por meu irmão, pelo pessoal do Vitória. Mota abriu essa oportunidade, eu fiquei um período fazendo estágio, inclusive com o Luciano Reis, que era o nosso coordenador técnico, e depois Mota, confiando em mim, me deu a categoria, e nessa categoria eu fiquei 4 anos, ia fazer o meu 5º ano, fui tetracampeão, ia ser penta, sair para ir para o Sport Recife. Em 98, foi de 94 a 98. A partir daí, até 2002, eu continuei trabalhando como formação, foram 8 anos. A partir de 2004, eu recebi um convite de Péricles, meu irmão, que tinha ganho a Copa do Brasil com o Santo André, e me convidou para ser o seu auxiliar. E fiquei 8 anos com meu irmão. Desses 8 anos, foram 4 anos no Japão, 2 anos no Catar e 2 anos trabalhando em clubes brasileiros. Sim. Aí, em 2012, eu resolvi, depois de 10 anos como auxiliar, 8 anos como treinador de base, eu resolvi fazer a minha carreira solo. Que às vezes os profissionais, eu até comento isso quando eu vou dar curso na CBF, nas licenças, que às vezes o profissional ele quer subir, quer chegar muito rápido. E a construção de uma carreira, ela tem que ser consistente, Sim. gradativa, e você não pode de maneira nenhuma se precipitar. Dar um passo, às vezes, que você não está exatamente. E o que eu fiz? Eu fiz um planejamento de carreira, construí uma estabilidade financeira para poder voltar e entrar no mercado para fazer carreira solo. E a partir de 2012, nesse grande clube que você está com essa camisa aí, Vitória da Conquista, Ederlane me deu uma oportunidade naquele momento. Comecei lá, com 3 meses de clube. Parece que foi combinado, né? Com 3 meses de clube, nós fomos campeões. Copa Estado da Bahia, e foi a primeira Copa do Brasil que o Vitória da Conquista participou. Foi através desse título que eu conquistei junto com o Ederlane e todos os jogadores. Aí, a partir daí, segui a minha carreira solo, aí Vitória da Conquista, depois Salgueiro, Fortaleza. Aí, se eu ficar falando aqui, a gente vai perder um tempo. Deixa eu contar um fato interessante. Esse atestado de sofrimento dele, ele me ligou já para encerrar a carreira, que ele estava num time que o alojamento dele fazia parede com a rodoviária. Essa é boa. O ônibus chegava de madrugada, acordava ele. E a novela... O sanitário era o mesmo Era o mesmo sanitário. Dos viajantes. Várias vezes eu fui acordado, os caras batendo no meu quarto, achando que era para comprar passagem. Incentivou ele a largar. Bem lembrado, mano. Assistia a novela na televisão da rodoviária, aquelas televisões que ficavam em cima do... Assistia a novela ali. Isso no estado de São Paulo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu tenho várias histórias assim, mas o último clube, quando o Mota me convidou, foi o Colatina do Espírito Santo. Foi o meu último clube como atleta profissional. A partir daí a gente seguiu. Massa. Exato. Mandar um abraço aí para Ederlane. Ederlane, tô aqui, ó. Você fez o desafio, tô aqui fazendo um programa aqui com a camisa Vitória da Conquista. Para mim é um prazer. Mais uma vez, aqui eu já tinha dito antes, a gente te admira muito, porque você é um cara muito correto, muito sério.
lutador, trabalhador. Ederlane É um guerreiro. É um guerreiro. Eu presenciei, eu trabalhei no clube, sozinho, lutando, com a estrutura muito boa, um clube muito organizado, me deu todas as condições. E isso eu estou falando de 2012. Sim. Um clube muito organizado, me deu todas as condições ele de trabalho. conseguiu resultados em pouco tempo, inclusive, né? Sim. Em pouco tempo ele conseguiu resultados. Estamos na torcida aí para que o bode, né? O bode. O bode volte à primeira divisão. Agora ele encerrou a participação dele na segunda divisão e está trabalhando agora para a Copa São Paulo e Campeonato Infantil e Juvenil. Eu falei com ele tem pouco tempo. É uma pessoa que admiro muito. Fica essa homenagem. Eu vou pedir ao nosso amigo para ele já soltar um videozinho para a gente tratar sobre esse assunto, porque, contudo, enquanto brasileiro, a gente está sofrendo um pouquinho, né, pelos resultados da seleção, e não há como a gente passar esse programa pós Copa América sem não falar nada. Então, vamos dar uma olhada. Como você, crescemos ouvindo que o Brasil é o país do futebol. No século passado, com certeza foi. A gente teve o maior atleta da história, ganhamos em 58, 62, 70, 94, não tinha para ninguém. Nesse século, o país do futebol é a Espanha. Os espanhóis no futebol masculino ganharam as Euros de 2008, 2012 e ontem com a maior campanha da história, 7 vitórias em 7 jogos. Foram campeões do mundo em 2010. São os atuais campeões também da Liga das Nações. Tem no futebol de clubes o Real Madrid como campeão europeu e maior clube do mundo. Você, me assistindo, vai dizer, mas é o dinheiro da Liga Espanhola, o dinheiro do Real Madrid que faz a Espanha ser tudo isso. Pode ser, mas quando a gente analisa a convocação do time do De La Fuente, a gente percebe que 8 clubes espanhóis, além daqueles de fora do país, cederam jogadores para esse timaço. Ou seja, não é só na força do Real Madrid, do Barcelona, está bem espalhado pela Espanha. Insisto, 8 clubes espanhóis cederam jogadores para a equipe campeã da Europa. E para ser país do futebol, é o país onde todo mundo joga bola, certo? A Espanha, no futebol feminino, é a atual campeã do mundo, campeão da Nations e tem as 2 últimas jogadoras eleitas melhores do mundo. Tem no Barcelona também o atual bicampeão do futebol europeu, campeão da Champions. Eu acho que não tem muita dúvida, diante desses fatos, de que o país da bola hoje é a Espanha. E a gente, nem na América do Sul, é rei mais. Estamos assistindo a Argentina do Messi ganhar tudo o que disputou nos últimos tempos. No futebol, como na vida, o novo sempre vem. O bonde da história está passando. A gente tem que decidir se queremos entrar nesse bonde ou seguir do lado de fora repetindo que só a gente é penta. E repetir isso não ter levado a gente a lugar nenhum. Acrescentando, né? Eles foram campeões, inclusive, jogando com um menino de 17 anos, né? E outros jogadores mais novos também, né? O Yamal. Então, a Espanha, de fato, acho que vem fazendo um trabalho assim legal. A gente até estava falando um pouco antes sobre, uma palavra que sempre a gente cobra aqui, sobre os processos que talvez esteja faltando no futebol brasileiro, né? Talvez por essa questão política também que está se vivendo, mas todos nós estamos sofrendo. O que é que você falaria sobre o comentário que você faria sobre isso? Em relação ao vídeo que foi apresentado aí, eu acho que a Espanha, na verdade, eles estão colhendo frutos, resultados de organização, de planejamento, de respeito aos processos, né? E não é só não adianta só a gente falar do que acontece dentro do campo. Sim. A parte extracampo também. A gestão da CBF, as decisões que são tomadas em relação à escolha dos profissionais. Eu acho que tudo isso afeta, na verdade, nesse momento difícil que a gente está passando, em relação principalmente a conquistas, né? Eu acho que é inegável, talvez seja a maior unanimidade aqui da nossa mesa, é de que o Brasil jamais vai parar de revelar talentos. Cada hora que você pensa que agora está mais difícil, aparece um talento novo no Brasil. Aparece, talento no Brasil é uma coisa que sempre vai acontecer. Agora a gente precisa
organizar em todos os sentidos, administrativamente, aí depois vai para a parte do campo, que é o quê? Colocar um profissional, respeitar e dar tempo e respeitar o processo de construção. Nada disso aí que foi falado aconteceu em uma semana, em um mês, em 7 jogos. É um processo. Colocaram um treinador que, coincidentemente, é oriundo das bases, né? Foi treinador de 20, de 23 e seleção pré-olímpica. Teve muita crítica, porque, inclusive, ninguém conhecia o profissional quando foi colocado para ser treinador da seleção principal. Só que acreditaram no processo. Deram autonomia para que o treinador convocasse os jogadores. Não tem essas questões que a gente passa aqui no Brasil, determinada convocação, você não pode levar um jogador de determinado clube, que vai atrapalhar o campeonato. Eu acho que tudo isso influencia muito. E depois a gente quer cobrar o resultado final. Mas se não tiver um planejamento, uma organização e respeitar o processo, que é colocar um treinador em uma comissão técnica, dar tempo para que o treinador convoque os jogadores, entrose, construa um modelo, uma forma de jogar. Se isso não acontecer, a gente vai ficar patinando o tempo todo e não vai conseguir sair do lugar. Para mim, essa é a realidade. A gente precisa, de uma vez por todas, se organizar dentro e fora do campo. Começando por fora e depois dando autonomia e condição ao treinador para que ele possa realizar um trabalho, acreditar e confiar nos processos, que aí com certeza a gente vai ter resultados. A gente viu agora na Copa América, as seleções que a gente se confrontou, que mostraram maior qualidade e os melhores times, são times que depois da Copa do Mundo os caras se organizaram. Então, com jogadores, os mesmos jogadores, com o mesmo treinador, Bielsa no Uruguai, a Colômbia cresceu muito, mas um time que já está entrosado, já tem um sistema, já tem um modelo de jogo pronto para jogar. O Uruguai com Bielsa, a Argentina com Scaloni, que já vem. A Argentina, as pessoas esquecem, mas há algum tempo atrás, Messi queria ser aposentado da seleção, porque eles não ganhavam nada. O cara não aguentava mais. Já estava num limite emocional de estresse por não conquistar, disputar, não conquistar. Foi para a final de Copa do Mundo, foi para a final de Copa América. Hoje a Argentina está conseguindo as conquistas, mas colocou um treinador, deu tempo de trabalho e respeitou os processos. Não que a seleção argentina seja um exemplo de gestão lá, que lá também tem muito problema. Mas pelo menos essa gestão de dentro do campo, ela está sendo respeitada e aí você vai acabar colhendo os resultados. Para mim é dessa forma que eu olho o futebol. Mota, você acha que, até baseado no que Marcelo falou, a gente teria que jogar toalha nessa Copa, imaginar que o nosso momento não é bom, e dentro de todo planejamento, que é requer uma sequência de processos e tempo, né? A gente ter paciência para colher esses frutos? Se pudesse ter uma CPI para poder detectar o porquê que o futebol brasileiro caiu também no futsal, perdeu a hegemonia. Então caiu um bocado de coisa. A gente vê na imprensa, Bahia e Vitória, 2 clubes que menos botam jogador da base nos seus elencos. Vamos falar sobre isso. O Brasil perdeu a hegemonia totalmente na base. A gente vê treinador argentino, uruguaio, chileno, tudo gravitando aí no mundo, treinadores brasileiros, não. A gente vê, agora mesmo teve o Campeonato Baiano, tem chave com 3 times, infantil e juvenil. Aí você joga a chave que tem 3, a do Jacuipense é com 4. A chave que tem 3, você joga 2 vezes contra 2 adversários, ida e volta e pronto. Se não classificar, acabou. Então, isso é formação? Não. Copa América, Eurocopa. Os campeonatos parados. No Brasil, o campeonato continua jogando. E aí não pode. Eu tenho certeza que Pedro não foi convocado porque o Flamengo teve força e pediu para não convocar. Então, os processos são todos errados. E a política fica onde? O futebol em Salvador é vinculado à Secretaria da Pobreza. Entendeu? Então, não tem apoio público, não tem organização. Os processos, que é uma palavra da moda, os processos não são respeitados, entendeu? As convocações não são boas. Então, a realidade,
parece que houve uma conspiração para que o futebol brasileiro caia. Então, é erro de lado a lado. Os gramados ruins, pô. Entendeu? Então, a grande realidade é que o que é que funciona bem nesse país no futebol? Entendeu? Campeonatos com problemas, entendeu? Jogadores sendo agredidos, uma série de coisas que a gente vê notícia ruim, que degrada, e o povo querendo ir, entendeu? O Bahia dando médias de público espetaculares, entendeu? Então, eu concordo plenamente com o que o Rizek falou, não mudo nada e não mudo nada do que o Marcelo descreveu. De forma que é preciso política, entendeu? O que é que o Estado fez até agora pelo futebol? Governo novo, que está há 1 ano e pouco, o que é que ele fez? O que é que o Ministério dos Esportes fez pelo futebol até agora? Aumentaram o número de estrangeiros nos clubes, e os estrangeiros, todo time tem um estrangeiro de qualidade, entendeu? O Bahia agora acabou de contratar mais um estrangeiro, então esses estrangeiros tomam lugar também dos nossos jogadores, os bons vão embora e nosso nível cai. Então é muita coisa errada no futebol brasileiro, e vem da política, e vem das organizações, das federações, entendeu? De forma que a gente fica assim perplexo, porque eu ouvi um dia dizer que o Brasil era o país do futebol. Perfeito, Mota. Riva, sua contribuição em relação a esse tema. Eu acho que o debate sobre o futebol brasileiro hoje tem que ser muito mais profundo. Hoje a gente está à deriva. A gente não sabe o caminho que deve tomar. E o que Rizek falou ali, assim, 2014 surgiu a geração alemã, mas fruto de um processo que eles fizeram lá atrás. Depois surgiu a geração francesa, também fruto de um processo lá de trás. E agora, novamente, surgiu a geração espanhola. Agora, assim, a Espanha, eles continuaram e respeitaram a sua cultura de futebol. Eu acho que isso o Brasil perdeu. A gente perdeu nesse meio. Nós perdemos a nossa cultura futebolística. A Espanha não. A Espanha continua com aquele futebol técnico, de posse, de toque. Mas o quê? Eles evoluíram. Hoje eles têm 2 extremos agressivos, entendeu? Não fica só tocando. Eles agridem, eles evoluíram o estilo deles jogar. E a gente não. O brasileiro não, regrediu. A gente hoje não tem identidade. Qual é a identidade do futebol brasileiro? Que sempre foi ter meias habilidosos, atacantes insinuantes, laterais que vão no fundo. Nós perdemos essa cultura. E isso está dificultando. A gente precisa, eu acho que dar um passo para trás, retroceder. Porque lá depois de 2014, foi a imprensa, todo mundo, terra arrasada, acabou o futebol brasileiro. Nós perdemos o rumo. Nós tínhamos que ter realmente organizado mais o nosso futebol, mas mantendo a nossa cultura futebolística. Evoluindo dentro da nossa cultura futebolística, que não aconteceu. E também o nosso amigo e conterrâneo, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, só tem tomado decisões equivocadas. Está lá no poder, mas não tem contribuído por isso. Porque ele que tem um poder hoje de organizar a casa. Hoje, quem é o coordenador das divisões de base do futebol brasileiro? Quem são os treinadores que ninguém conhece? Tanta gente qualificada e que não tem oportunidade. Então, é um debate muito profundo. A gente poderia ficar aqui 3 programas falando só disso e ainda ia ter assunto para a gente debater. A seleção brasileira infantil convocou jogadores de Palmeiras, de Botafogo, de vários clubes. A seleção brasileira chegou uma semana antes, ficou em hotel, bom, treinou em Pituaçu, não chegou entre os 4 da Copa 2 de Julho. Todas as seleções do Brasil fracassam hoje. E é pelo segundo ano seguido. E o segundo ano seguido. Um campeonato de clubes, a seleção brasileira que desfalcou alguns clubes não consegue chegar nem na semifinal nem final. Então, nós temos aí 3 pontos aí que foram levantados. No primeiro momento, você até falou sobre a questão política que tem a ver com a organização. Rivelino também fala sobre isso, que na medida que o presidente da CBF ele
talvez ele tenha que acomodar algumas situações políticas, você perde a eficiência, né? E eu não estou defendendo aqui o presidente da CBF, não, né? Acho até que esse momento do futebol brasileiro, todos nós devemos nos unir, né? Guardar as vaidades para lá, porque nós não podemos esperar o futebol brasileiro sucumbir totalmente para a gente renovar. Então é hora da gente guardar todas as vaidades. Isso acontece muito no meio político, porque tem uma guerra de poder, de mandar, né? Não estou nem falando da questão do dinheiro, mas de mandar mesmo, de poder. E aí o brasileiro em si acaba sofrendo bastante, porque não se cria um ambiente positivo para que aconteça um planejamento, né? Então é hora brasileiro, é hora dirigentes, da gente se unir, da gente ter paciência, pelo bem do futebol brasileiro, que na realidade ele é a marca, é o produto do Brasil. O produto do Brasil, o maior produto do Brasil é o seu futebol, né? Então a gente não pode perder isso aí, porque como o Rivelino falou, a gente vai estar perdendo a nossa identidade enquanto cidadão, porque isso tem a ver, né? Mas além da questão política, Rivelino traz uma outra situação, Marcelo, que é falar também dessa identidade que tem a ver com o campo, com a forma de jogar, né? Mudar a forma de jogar, como se isso também tivesse trazendo esses maus resultados. Então você, como treinador, a gente já vai te colocar nessa primeira saia justa aí. O que é que você acha? Essa parte, o Brasil perdeu sua eficiência dentro de campo, os resultados pífios, tem a ver também com essa forma de se jogar, de se praticar. O Rivelino está falando isso, mas eu já vi depoimentos do próprio Dunga e tantos outros aí, o Vampeta e tantos outros, vêm fazendo alguns comentários nesse sentido. E a gente pensa um pouco parecido também nesse sentido. O que é que você acha? Eu acho que... Eu vou interromper, vou lhe pedir desculpa pela interrupção, e teve o terceiro ponto. A Mota também já trouxe a questão da formação, Sim. que também já seria um outro problema, né, de que na verdade a gente já há algum tempo não está tendo uma boa formação. Então era basicamente isso que eu ia falar. Eu tive a oportunidade, eu comecei a jogar futebol no final da década de 70. Durante meu período de base de formação, década de 80, joguei até 94 e a partir de 94 eu me tornei treinador de base. Ou seja, olha quantas décadas eu estou vivenciando o futebol em áreas diferentes, como jogador, como treinador de base, como auxiliar, como treinador principal. Então, vamos dizer que eu já passei muito tempo, vou fazer 58 anos, eu tenho 57 anos. Com 13 anos eu estava dentro de um campo de futebol, lá no Fazendão, treinando no Dente de Leite do Bahia. Ou seja, eu estou há 45 anos no futebol. Olha quanta coisa eu já vivenciei dentro do futebol. Sim. Eu acho que teve um momento que foi, Rivelino colocou bem aí, que foi a Copa de 2014 no Brasil. O episódio do 7-1. A partir desse episódio, houve uma mudança significativa no movimento de organização do futebol brasileiro, principalmente em relação aos treinadores. Começou a se buscar e se generalizou. O treinador brasileiro está defasado, está desatualizado, não entende mais nada de futebol e precisa estudar, precisa voltar a se atualizar por causa do 7-1, e foi muito batido que realmente, de fato, a Alemanha fez um projeto para chegar a uma final de Copa do Mundo e conquistar. Então foi muito batido isso, que o futebol precisava ser mais estudado, mais atualizado. Sim. Mas aí tem uma coisa que isso sempre me chamou a atenção. A gente tem muito pouca literatura. Quando você fala da nossa essência e nossa identidade, onde é que a gente tem literatura que fala, por exemplo, do que o Zagallo fez na Copa de 70? Não foi registrado. Foi intuitivo.
a gente não tem literatura praticamente nenhuma voltada para o futebol, para que a gente pudesse registrar, de fato, como a gente chegou àquela construção. O que Zagallo fez, colocar 5 camisa 10 para jogar no mesmo time, botar um zagueiro para jogar de lateral, que hoje todo mundo utiliza, lateral sustentado na Copa de 70, isso já foi feito, e liberar Carlos Alberto Torres para sair no corredor para atacar mais, jogar Pelé. Piazza, né? Jogava Everaldo, né? Piazza, Recuou Piazza e jogava Everaldo. Piazza era volante, jogou de Clodoaldo, jogava Rivelino com Gerson. Pelé era tudo 10, Tostão, né? Jogava todo mundo todos junto. Bons. Então, a gente não tem literatura. E o que aconteceu a partir de 2014? Eu te falo com muita propriedade, porque a partir de 2015 eu comecei a fazer as licenças CBF e acabei em 2020. Eu fiz a licença A e fiz a licença Pro, e hoje eu sou instrutor da CBF, da licença A. Dou aula para os treinadores lá na CBF. Então, a partir daí, foi uma corrida muito grande em busca de dois pontos que são fundamentais. Primeiro, você ter acesso ao conhecimento, que realmente houve uma certa acomodação em relação a essas questões, principalmente de metodologia de treinamento. E segundo, você precisava trabalhar. E fora do Brasil, os países já cobravam as licenças e o Brasil era o único país que não tinha licença. A gente não tinha curso de treinador. Quando o Mota fala que tem argentino, chileno, uruguaio, o Mota lembra, a gente foi para Santiago do Chile, jogar uma competição com o Sub-17, nós fomos visitar uma escola de treinadores, você lembra disso, Mota? Uma escola de treinadores, quando a gente está falando de 96, 97, e eu estou falando de 2015, gente. Então, as licenças, os cursos, a identidade de cada país desse já vem sendo preservada e trabalhada há muitos anos à nossa frente. Sim, e hoje, por exemplo, se você não tiver a licença Pro, você não trabalha na Ásia. Se você tiver a licença Pro, é uma coisa que poucas pessoas sabem, antes o pré-requisito era 5 anos de Série A para trabalhar na Europa, além da licença Pro. Hoje são 3 anos. Então, quais são os treinadores que têm esse pré-requisito? E não existe isso, até a Federação dos Treinadores é a luta, é essa contrapartida, porque os profissionais vêm da Europa, e tem muitos portugueses que trabalham no Brasil tudo, e não tem o mesmo pré-requisito que eles exigem de nós. Mas qual é o meu entendimento em relação a isso? Se você não tem as referências em relação à sua identidade, à sua essência, você vai buscar em outras literaturas. A gente buscou muito na Espanha e em Portugal. Só que o que eu acho que de fato aconteceu? Houve um exagero. E a gente acabou robotizando os nossos processos. Eu lhe digo que eu passei em vários clubes de base e acompanhei bons profissionais trabalhando, mas que pegaram como referência os países europeus, e aquilo que eu aprendi, a gente discutia muito isso na época que eu trabalhava no Vitória lá, inclusive Mota aí, Paulo Carneiro, que era presidente na época, deu a oportunidade de eu ir na Holanda, ficar um período vendo treino, vendo jogos, analisando como é que os caras trabalhavam, como é que se formava jogador. E aí eu fui disputar o Philips também com Mota, e aí fomos para o torneio na Alemanha nesse mesmo momento, e ali a gente já começou a ver algumas coisas e utilizava muitas coisas que a gente viu na década de 90. Eu chego em determinados lugares e dou alguns treinamentos que eu dava na década de 90, quando eu era treinador de base. Por quê? Porque a gente já estava muito à frente da nossa época. Mas isso porque a gente teve a oportunidade de ir lá, em loco e ao vivo, ver tudo isso. Porque senão você não tinha essa informação, não chegava. Chegava muito pouco. E existia o interesse de Mota para que a gente tivesse acesso a essa informação. Então, o que eu quero lhe dizer na prática é que realmente, de fato, a gente, por não ter referência, perdeu um pouco da nossa essência. Talvez tenha exagerado um pouco. Exagerou um pouco no remédio, na dose. E hoje a gente está meio perdido tentando se achar no meio disso tudo. Vamos manter a nossa essência. O futebol mudou, isso é fato. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Da década de 80, da década de 90, não existe mais
Esqueça, não existe mais esse futebol, é totalmente diferente. A ciência entrou de fato no futebol muito forte e mudou muita coisa. O campo mudou, os jogadores mudaram, as pessoas mudaram. Hoje a gente estuda no curso de treinador, tem uma matéria que é gestão de conflitos, gestão e liderança. Você tem que trabalhar os ciclos, né, das gerações, geracionais. Como é que eu vou tratar? Eu tenho no vestiário um atleta de 35, 36 anos e tem um de 19. Eu vou tratar os dois da mesma forma? Não posso tratar os dois da mesma forma. Esse de 18 e 19, que é a chamada geração Z, é um tratamento totalmente diferente, né? Eu até utilizo uma frase, tratar todos iguais, mas de forma diferente. Porque isso é necessário no futebol hoje. Então é muita coisa, cara. É muito. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar uns 2 programas falando sobre isso. Você não acha que o que mudou, principalmente, questão de opinião, não estou até te falando isso aqui porque eu li ou estudei, vi em algum artigo, mas que você falou, o futebol mudou. É verdade, mudou, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo essa mudança assim, muito forte, principalmente no que se refere fruto da evolução da preparação física. Sim, o principal foi isso. Eu acho que o principal foi isso. Por exemplo, fisiologia, fisioterapia, análise de desempenho evoluiu muito. Absurdamente, assim, hoje. A quantidade, o treinador até tem que cuidar um pouco em relação a isso. Eu, quando chego nos clubes, eu tenho um certo controle, porque a quantidade de informação que chega para você, em todas as áreas, a área de recuperação do atleta, de fisiologia, a área de análise de desempenho, que é o desempenho da sua equipe e do adversário que você vai enfrentar, né? E em todas as áreas, treinamento de goleiro, em todas as áreas evoluiu demais. E chega muita informação. Então, talvez a gente esteja meio perdido hoje no meio desses números e todas essas informações, que antigamente era tudo muito mais simples, né? Muito mais intuitivo, muito mais empírico, mas que funcionava muito bem. E hoje a gente está em um outro momento, mas a gente não conseguiu ainda, e é uma discussão que a gente tem lá no curso da CBF de treinadores, encontrar a nossa verdadeira identidade de trabalho, porque cada um trabalha de uma forma. Eu vejo nos clubes que alguns clubes têm cartilha de metodologia, outros não têm. O treinador do 15 trabalha de uma forma, do 17 de outro, do 20 de outro. E um joga posicional, o outro tem metodologia mais voltada ao futebol europeu, o outro gosta da metodologia mais de periodização tática. Então é uma mescla de um monte de coisa e a gente não tem de fato uma identidade. Mas aí, eu queria chegar aí, Marcelo, mas assim, você não acha, como hoje, eu peguei jogando futebol, que o cara botava você para correr 10 km. Sim, muito, fiz 10 muito, km. corri muito. Subir arquibancada com chuteira. Arquibancada. Entendeu? Isso. Então assim, se você tem mais informações hoje, você hoje tem mais condições. Porque hoje, na Série A, você vai contar de dedo que não tem um CT. Hoje, todos os clubes entendeu? têm. Hoje você tem alojamentos bons, alimentação, você tem a fisiologia. Sim. Que dá evoluiu suporte bastante. Mas com tudo isso, você precisa respeitar a característica do seu povo. Eu lembro sempre de Bernardinho, quando o Brasil estava ganhando muito no vôlei, começou a ganhar. Ele chegou e deu uma entrevista. Chego com meus jogadores e falo: nós nunca vamos ter os maiores jogadores. Não vamos ter os jogadores mais fortes. Então nós temos que usar o que nós temos de melhor. Então o futebol brasileiro sempre se destacou por quê? Pela qualidade técnica. Pelo ter os jogadores de improviso, jogadores que faziam coisas que os europeus não faziam, não conseguiam fazer. Aí você pega e rompe com isso, para você começar um outro processo, sem respeitar a característica do futebol brasileiro. Então isso assim, é o que você falou. Assim, não tem equilíbrio. Eu acho que mudou. Eu acho que precisa. Sim. E a informação, ela vem para ajudar. Isso. Ela não pode lhe prejudicar. E as informações prejudicou o futebol brasileiro. Porque nós perdemos o que tínhamos de melhor. A gente perdeu o rumo, na verdade. Entendeu? Né? E nesse futebol que nós estamos querendo jogar, nós não somos os melhores. E não vamos ser os melhores. E
Com isso, em cima disso tudo, surgiu muito treinador de base, muito treinador sem experiência. Hoje o cara consegue, porque tem uma condição, porque não é barato fazer uma licença da Exato, é um CBF. investimento Não é todo mundo que consegue. Tem bons profissionais que não conseguem fazer porque não tem condição financeira para fazer. Sim. Aí o cara acorda, hoje vou entrar no futebol. Eu tenho condição, eu pago e faço a licença. E dentro lá da licença, eu começo a me enturmar, começo a ter amizade, e daqui a pouco esse cara está trabalhando na divisão de base. Que é ali aonde você tem que ter os melhores profissionais. São até os que são menos reconhecidos. Mas aí eu vou citar o nosso saudoso Edgar, no Vitória. Quase ninguém conhece Edgar, assim, da mídia. Mas era importantíssimo, porque ele sabia trabalhar lá embaixo. Detectar o talento lá embaixo. Entendeu? Então, isso se perdeu também. Então, os treinadores de base hoje já são conhecidos. Acham que sabem tudo. Entendeu? E muita gente sem experiência mexendo com a formação, que é a mina do futebol, que é a formação. Se você forma bem, lá em cima você vai ter jogadores de qualidade. Porque você hoje é um treinador profissional. Quando o jogador chega no profissional, ele tem que chegar pronto. O treinador profissional ele não tem tempo para lapidar o jogador. Então tem que ser feito isso na base. E nós perdemos isso também. Um parênteses, está longe disso. Então, Está longe disso. Então, mas é isso. Está longe disso. Eu vou pedir a Lucas para colocar um vídeo. Porque essa discussão já é antiga, né? Sobre essa questão assim. O futebol mudou. Mudou, sem dúvida nenhuma. Não é? Se tem menos espaço. É verdade. Verdade. Entretanto, esse vídeo vai trazer alguma coisa que contesta um pouco isso. Não é que não tenha mudado. Sobre esse ponto ainda, eu queria também acrescentar o seguinte. Eu acho que mudou, Marcelo, sabe? Mas tem uma coisa. De certa forma, com a oferta de muitos mais recursos que não se tinha antes. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. E você, acho que você colocou uma coisa, eu acho que está tendo uma confusão. A gente tá faltando pegar o ponto certo, o equilíbrio para você aproveitar todos esses recursos. Entendeu? E aí trazer de fato o resultado pra gente. Lucas, coloca pra gente aí. Balança o gazar, segura o repente, cuidado cantor. Não é banga nem vaidade, é pura realidade. O rei do pouco chegou, mas chegou sim. Balança o gazar, segura o repente, cuidado cantor. Não é banga nem vaidade, é pura realidade. O rei do pouco chegou. Não tenho culpa, mas pouco se canta assim. Se você achar ruim, o problema não é meu. E veja bem, meu bom cantor, se você não tem valor, o culpado não sou eu. Vá balançando o casar, vá segurando o repente, muito cuidado, cantor. Não é banga nem vaidade, é pura realidade. O rei do povo chegou, mas chegou. Bom, bem, eu trouxe esse vídeo aqui porque tem um questionamento. Pelé jogaria hoje? Garrincha jogaria hoje? Como se Pelé conseguiu tudo que conseguiu porque ele tinha todo espaço para jogar e não tinha marcação. E a gente tá vendo ali, o vídeo tá mostrando que talvez tenha sido um dos jogadores que mais tem apanhado na realidade, com excesso inclusive, e talvez num tempo, me parece que naquele tempo não tinha o cartão vermelho, né? Não tinha cartões. Não tinha cartões? Não tinha cartões. Não tinha cartões. Eu vi um vídeo de Dunga que seria interessante. Quer dizer, você caiu pra dentro da área, rapaz. Se por acaso o zagueiro deu mole, é pênalti. Né? E no passado você não tinha isso. Né? Então... Hoje, na verdade, você tem o cartão e tem o VAR ainda, né? E ainda tem um VAR. E ainda tem um VAR. Na verdade, que quer dizer, cria uma condição até melhor para que o atleta possa exercer a sua competência, a sua técnica, a sua qualidade, entendeu? Então, eu creio que tem sido criado algumas condições
Mas essas ferramentas elas precisam ser melhores trabalhadas, né? Teria que ter mais direcionamento, que tem a ver com o que você falou, também com o que o Rivelino falou, centrar, você ter os processos apropriados para que a gente possa conseguir Exatamente. esses frutos. Mota, o que você acha sobre isso aí, sobre Pelé jogar? É um absurdo. Não tinha. Hoje tem 5 substituições. Não tinha substituição. Muita gente pergunta, é regra 3, não sabe o que é regra 3. Você até 44 minutos do primeiro tempo, você podia substituir um. Fora isso, se machucasse, pronto. Pelé foi escorraçado na Copa de 66, entendeu? Então, o líbero existiu no futebol por causa de Pelé. Não tinha maneira de marcar Pelé. E tinha que botar um cara só para marcar Pelé. Pelé mudou o futebol. Pelé foi o divisor de água, foi o paradigma, foi Pelé. Pelé abriu porta para o negro. Pelé, você imagina ser 8 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, numa época que era campeão paulista. Pelé é disparado o maior jogador do mundo e um absurdo. Porque a informação excessiva hoje faz com que a gente desconheça valores. Nós estamos decaindo, Reginaldo, também porque hoje você vai trabalhar na base de um clube, o clube contrata porque você é bom. Não tem metodologia padrão, entendeu? A informação hoje é que prejudica, porque o mais importante é o homem, o produto é o homem. Valorize o atleta e beneficie o atleta. Então você vê um treinador empregando, a Espanha foi campeã, vou fazer o que a Espanha faz. Então a tática está atropelando a técnica. Música. A música caiu do Brasil. Por que não tem mais hoje cantores com inspiração? Porque a música clássica, nunca mais tem uma música clássica de sucesso. A gente vai ficar a vida inteira ouvindo música de 1700, 1600, porque está faltando sensibilidade, talento. A tática está substituindo o talento. Nós não criamos, a nossa iniciação é ruim. E Marcelo disse uma das coisas mais importantes. O país do futebol não tem literatura. Não tem literatura. A gente tem pessoas que entendem. Bruno Próspero Paoli é um cara que tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento. E ele, inclusive, está exercendo uma profissão que era pioneira no Brasil, que ele está sendo pioneiro no Brasil, que ele é um coordenador de metodologia. Agora, não adianta metodologia se você não tiver craque. O Brasil revela jogador? Revela. Mas Estevão hoje e Hendrick é novidade no Brasil? E há 20 anos atrás não era novidade, não. Então, Pelé jogaria, todos os jogadores levaria. Porque quem inventou a folha seca foi Didi. E folha seca é uma coisa de arte. Quem inventou bicicleta foi Leônidas. Entendeu? E ele fazia como? Tomando queda. Você imagina quantas vezes ele lenhou as costas dele para treinar uma bicicleta. Então a grande realidade é que nós não temos qualidade de jogador hoje. Porque a iniciação é ruim. Não tem iniciação nas escolas. Todo mundo fica dizendo, vai ficar defendendo que perdeu a rua. Substitua a rua. Ninguém quer que todos os campos do Brasil sejam de buraco, porque tem campos aí jogando que é um pouco melhor do que terrão. Os gramados do Brasil hoje são ridículos para estádios monumentais que sediaram a Copa com gramados horrorosos. Então, eu acho que essa discussão de que Pelé e outros não jogariam, isso é uma coisa absurda. Porque a grande realidade é que você vê um jogador como Ronaldinho Gaúcho, um jogador fenomenal, entendeu? Fenomenal. Ronaldinho é muito mais jogador do que Estevão. Muito mais jogador do que Hendrick. Não tem nem grau para comparação. Entendeu? Então hoje a gente se contenta com. São grandes jogadores, são oásis num deserto que hoje é o futebol brasileiro. Porque o excesso de informação, entendeu? Nem sempre, por exemplo, a disputa de pênalti de Bahia e CRB. O goleiro do Bahia foi informado de cada pênalti e não pegou nenhum. Entendeu? Não é só ter informação. Entendeu? É você ter talento, é você ter qualidade. E, como tem muito conhecimento, cada fim de semana, e cada divisão de base tem uma metodologia.
Entendeu? Então, ninguém é contra a tática, ninguém é contra o progresso, ninguém é contra a informação. Isso é uma coisa inevitável para a vida. Agora, eu, por exemplo, vou sentir falta, nos meus anos de vida que eu tiver pela frente, da música do passado, que eu achava muito mais bonita do que essa. Entendeu? Com devido respeito às músicas modernas, mas os grandes cantores brasileiros estão morrendo. E não está tendo renovação. Então o Brasil não cuida da arte, o Brasil não cuida do esporte. E o que a gente vê, a prefeitura, por exemplo, tinha uma competição como Copa Dente de Leite, por que nunca mais fez a competição? A prefeitura não tem esporte, entendeu? Você tinha competições como a Taça Belo Horizonte de Júnior, a Taça Rio Sub-17, tudo terminando. Será que você não percebe que isso é declínio? Que isso é queda? E tem outra coisa, Mota, Marcelo, que você também comentou, né? É algo muito maior, não é só uma coisa, que o erro não está só num ponto, né? No geral, é uma conjuntura. Vários aspectos. E você vê a própria educação física. Sua formação é educação física, né? Não, eu não tenho formação em educação física. Tem não? Não, que você tinha. todo mundo acha que eu tenho, mas eu não tenho. Sei. A educação física, no passado, que era dado na escola, porque a escola é um instrumento que tem uma capilaridade muito grande para chegar ao cidadão e ao jovem no processo de iniciação. Pô, você está tendo a iniciação através da escola cultural, né, acadêmica, mas você também poderia estar tendo ali a iniciação esportiva, não é? E no passado você tinha isso. Faz parte da educação. Você tinha isso, né? Você tinha atividade física, você tinha aula, e aquilo de alguma forma, brincando inclusive nas escolas, entendeu? E aquilo ali, você está usando a própria escola, que era um instrumento assim, de muita importância na formação, entendeu? Do futuro atleta, não apenas do jogador de futebol, mas do futuro atleta. E eu não sei quem foi que deu essa ideia brilhante e simplesmente acabou isso, sabe? Então, é um conjunto de coisas que tem. A gente aqui não tá só para dar notícia ruim, mas o nosso papel na verdade, trazer algumas informações e reflexões. Podemos estar errados em algumas delas, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Mas é um absurdo. Como é que você... hoje a gente não tem educação física. Mas uma coisa muito positiva, a Mota vai lembrar bem desse período, esse período de base lá do Vitória. Mota conseguiu, dentro de várias competências que ele tem como líder e a forma como ele sempre pensou e viu o futebol, mas ele fez uma coisa que foi extremamente positiva e deu muito certo na divisão de base do Vitória. A gente tinha uma mescla muito interessante de profissionais acadêmicos. Meu irmão era um ex-atleta de base, mas era acadêmico. A gente tinha Nelson Góes, que era um ex-atleta de base acadêmico. Alexandre Coutinho, ex-atleta de base acadêmico. Carlos Amadeu, Laelso. Aí tinha eu, Zé Augusto, o próprio Edgar, que você citou aí. Gilson Porto. Ex-jogadores mesclado com profissionais acadêmicos. Perfeito. E a gente se completava. Sim. A gente se completava em relação o ex-atleta. Tinha esse feeling do vestiário e de relações, que era muito importante já naquela época, hoje ainda é mais ainda. E o acadêmico trazia a parte teórica para nós, para que a gente pudesse ter um entendimento em relação à carga de treino, em relação a que valência eu vou trabalhar em determinada categoria. O acadêmico trazia isso para nós. Então, sabiamente, Mota, há muitos anos atrás, conseguiu dar esse equilíbrio, que eu acho que é o que está faltando mais hoje. Uhum. Entendeu? Ou é muito empírico, ou é muito acadêmico. E aí acaba robotizando e a gente não consegue chegar a um caminho. E como o Mota falou, eu acho que a gente já há muito tempo a gente precisa de uma cartilha metodológica. Vai ser assim, a CBF vai trabalhar assim, o determinado clube vai trabalhar assim, e você vê muito pouco clube com, de fato, um norte. Você conta no dedo aí o clube que tem um norte em divisão de base. Agora, contanto que essa cartilha metodológica
não atropele a nossa identidade. Claro. Não é isso? Não, mas a formação dela tem que ser em cima da nossa identidade, Sim, cara. claro. Identidade. É isso, Claro. quando Não Mota... é de repente o cara chegar lá porque tem acesso político. Não, quando e aí bota a goela abaixo. Quando Mota fala dessa questão de você saber, de fato, definir não seria nem o que é mais importante. É você priorizar o que você quer. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo prático. Quando eu era treinador de divisão de base. E isso eu aprendi no Vitória e levei para toda a minha carreira. Inclusive nos outros clubes que eu trabalhei como base também. No próprio Bahia, que eu depois virei adversário e rival de Mota, uns 2 ou 3 anos depois. Que era a forma como eu trabalhava. Era você trabalhar tecnicamente e individualmente, de uma forma analítica o atleta, dar a ele um entendimento da parte tática, como é que o time vai jogar, mas não deixar com que o conceito de jogo, eu às vezes até falo isso para meus jogadores, que o Deus do jogo é o resultado. E o conceito não pode se sobrepor ao resultado. Senão eu vou ter vida curta e vou voltar para casa e vou levar meu cachorro para passear. Então, o Deus do jogo é o resultado. E jamais eu posso deixar um conceito, qualquer que seja ele, se sobrepor ao resultado final do jogo. Então, o que é mais importante é que eu tenha um trabalho onde o meu atleta, tecnicamente, em todos os momentos do jogo, tenha qualidade para fazer aquilo que ele precisa fazer, um entendimento tático nas fases do jogo, sem a bola, na hora de transitar e na hora das bolas paradas, para que eu possa potencializar o talento, não o inverso. É isso. Não o inverso. Então, a minha cartilha, diríamos assim, sempre foi essa. Esse entendimento de que, através... eu gosto, até hoje eu utilizo muito trabalho analítico, trabalho setorizado, tenho um treino tático, mas eu acredito muito que se o jogador, tecnicamente, ele tiver bem treinado, ele vai conseguir, através da organização, potencializar. Então, Perfeito. Em cima disso, Marcelo, você deve ver. Hoje, os treinadores, os novos treinadores, eles querem ser a estrela. E o jogador, e o jogo é do jogador. O jogo é do jogador. O jogo é do jogador. É do jogador. Você tá lá para dar informação, para potencializar aquele atleta, Sim. Principalmente na base. Sim, mas perfeito. o jogo sempre vai ser dos jogadores. Exatamente. E hoje não, os treinadores querem que o jogo seja dele. Mas isso também, Rivelino, passa um pouquinho, talvez, pela mídia também, cara. Que hoje se criou que o treinador, ele é 100% responsável em tudo que acontece no jogo. E a gente sabe, quem esteve dentro do campo e quem trabalha com futebol, que isso aí é um ledo engano. Claro. Isso aí não é realidade. Está longe disso. Eu já ouvi, às vezes, determinadas críticas e observações sobre os meus trabalhos em vários clubes, onde não tem embasamento nenhum daquilo que está acontecendo de fato. Não tem nenhum embasamento. Tipo, vou dar um exemplo prático. Futebol é um jogo de ação e reação. Certo? Se a minha equipe sofre um gol, automaticamente ela vai reagir. Se a minha equipe faz um gol, o adversário vai reagir. Então o que vai acontecer nessa reação? Em algum momento, o adversário, por competência dele, não por eu ter orientado o meu time, vai levar o meu time para trás, pô, porque ele está reagindo ao jogo. Não é o treinador que está pedindo aos jogadores para que você... Agora, às vezes, você vê uma fragilidade de um adversário que, por exemplo, tem uma dificuldade em transição defensiva, que não marque bem os contra-ataques, e você pode baixar e usar aquele espaço que o adversário está te proporcionando. Mas não é 100% das vezes que o treinador fala para o time, não, vamos ficar esperando o adversário. Isso acontece porque o jogo é natural. É natural. Então existe hoje uma supervalorização, na minha opinião, do trabalho do treinador, que acaba que o treinador vira um protagonista, onde o protagonista, na verdade, são os jogadores. Sempre vai ser os jogadores. E na base, principalmente. Os treinadores da base, eles pensam de segunda a sábado, domingo, quando eles jogam, no jogo.
Eles não estão preocupados no desenvolvimento do atleta. E aí também os coordenadores têm uma culpa muito grande, porque deixa solto. Isso não está amarrado. Então, a base você tem que se preocupar em desenvolver seu atleta. Mota sempre fala aqui, se você tem atletas de qualidade, jogadores bons, você vai ganhar. Sim. Você vai ganhar, inevitável. Porque assim, Guardiola, né, o bambambam da tática, da estratégia, bota ele para jogar aqui no Ibis, treinar o Ibis. E eu vou treinar o City. Eu vou jogar 20 vezes com ele, eu vou ganhar as 20 vezes dele com toda a estratégia, com toda a qualidade que ele tem como treinador, porque os melhores jogadores vão entrar comigo. O jogo vai ser sempre dos jogadores. Sim, claro, com certeza. Entendeu? E os treinadores não estão entendendo isso. Eles querem que a parte tática sobressaia sobre a parte dos jogadores, que é a parte técnica. Por quê? Porque isso vai dar uma promoção, dar uma visibilidade aos treinadores. E treinador de base, você não conhecia treinador de base no Brasil? Não, difícil. Você não conhecia treinador. Você só dava entrevista uma vez por ano. Entendeu? Quando eu tinha Taça São Paulo, não era, mano? Agora não. Os caras querem ser estrela. E os coordenadores são culpados disso também. Porque eles não alinham, não estão lá no dia a dia. Aí a gente vai e volta. Porque o Palmeiras tem ganho tanto. Porque o Palmeiras tem revelado tanto. Porque tem uma pessoa, como o João Paulo, que está lá acompanhando o dia a dia, o treinamento, os jogos, e que não quer ganhar por ganhar. Quer formar. Ele quer ganhar, quer formar. Entendeu? E se você tem os melhores, você ganha e você forma. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, é essa linha. E falando na cartilha, que precisamos ter, mas essa cartilha, quem precisa ser ouvido pessoas que realmente têm história, que pode contribuir. Hoje, qualquer menino sai da faculdade ou faz um curso da CBF e acha que pode chegar para um Vanderlei Luxemburgo, para um Filipão, pode chegar para um Newton Mota, se seu Geraldo tivesse visto para o seu Geraldo. Pessoas que fizeram a história, que tem muito para acrescentar no processo. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Sim. Eu acredito de forma assim, muito objetiva. Eu sempre falo isso quando me pedem algum suporte ou assim, alguma ajuda quando eu passo num clube e por eu ter vivenciado base, tem todos os lugares que eu passo sempre me pedem, poxa, Musca, olha aqui, o que você acha disso aqui? E eu sempre falo o seguinte, para mim, tem 3 pilares que a gente pode falar em relação a um trabalho bem feito de base, que inclusive foram esses pilares que fizeram com que, quando eu saí do Vitória, eu tivesse êxito nos clubes que eu passei na base, porque eu segui esses pilares: captação, metodologia de treino e jogo, campeonato. O melhor piloto é aquele que tem mais tempo de voo. É botar o jogador para jogar, botar no máximo de competições possível. Eu cheguei no Esporte, Mota sabe dessa história, e falei para os caras, rapaz, o Vitória vai todo ano para a Europa, por que a gente não pode ir? A primeira viagem do esporte, da base do esporte para a Europa foi comigo. Conseguimos ali as passagens com o governo do estado de Pernambuco. Fomos disputar 2 competições, uma na Holanda, em Terborg, e a outra em Geneve, na Suíça. Inclusive fomos campeões da Geneve jogando contra o Udinese. Eles nunca tinham saído do Brasil. E fizeram isso depois durante anos seguidos. No Bahia, a mesma coisa. Primeira viagem internacional que o Bahia fez, até Bobô era nosso diretor, para Marcelo, fui campeão em Marcelo também com o Bahia, foi através dessa ideia de colocar os jogadores para competir. Uma coisa que eu me lembro muito quando eu cheguei no Bahia, em 2000, foi que os jogadores falaram assim para mim, professor, é difícil jogar contra o Vitória, porque os caras do Vitória estão acostumados, jogam um torneio na Itália, jogam um Dallas Cup, jogam um Philips Cup, joga competição em todo lugar. A gente aqui só joga o campeonato baiano, os caras estão muito na nossa frente, a gente fica até meio assim. Quando vai jogar, a gente olha eles assim de uma forma diferente. Aí eu falei, rapaz, eu preciso dar a esses caras aquilo que os jogadores do Vitória tinham, que era a autoestima muito elevada por tudo isso. E aí a gente começou a fazer isso também nesse período no Bahia. Então eu acredito, se você tem bons captadores, é a fórmula do Palmeiras, irmão. Sim. Metodologia simples, mas com uma essência ali de formação, muito mais preocupada em
em formar o atleta do que com os resultados. O resultado vai ser consequência da boa formação e dos bons treinadores que você vai contratar. E essa questão da disputar as competições. Eu acho que, para mim, esses 3 pilares aqui é que fazem uma boa divisão de base. Aproveitando o que Marcelo comentou, quando você deu o exemplo que no Vitória, na época de Mota, você tinha um mix de acadêmicos, Sim, mas também de ex-jogadores. Fica aí, mais uma vez, um pedido para a CBF que oportunize para os ex-jogadores esse tipo de treinamento com uma facilidade maior. Porque o que acontece? De repente você tem um jovem que tem que ter o seu espaço, que tem condição de fazer financeira esse curso da CBF, mas é uma experiência extremamente nova para ele, porque ele não teve a experiência que um ex-jogador teve ao longo de 8 anos ou 10 anos. Então você tem um ex-jogador com 22 anos, com 23 anos, que simplesmente ele não conseguiu lograr êxito na sua carreira. Isso é muito mais comum, poucos conseguem lograr, mas eles já passaram por uma preparação intensa ao longo de anos, vivendo na pele, e muitos deles tendo inclusive talento, alguns deles tendo talento, porque se passaram pelo processo de captação, imagina-se que tenha talento. E aí, esse jovem, que agora está com 22, 23 anos, está perdido no mercado, porque ele não tem condição de pagar o valor das licenças da CBF. Então, o mínimo que o futebol brasileiro poderia trazer para esses jogadores era algum tipo de bônus que permitisse para eles que fizessem esse treinamento, que são importantes. Em nenhum momento a gente está dizendo que não é importante, é necessário. A gente só está falando sobre a medida, que talvez seja até uma própria confusão da própria pessoa. E hoje tem um detalhe, eu não sei na base, mas você precisa ter a licença para trabalhar, né? Sim. Para ter esse detalhe, né? A C, né? Para trabalhar na base, não é isso? Então, se de repente você faz isso... No profissional é a licença A. Se de repente, e no exterior é a licença Pro. Talvez até falando sobre isso, de repente você faz isso, né? Você já até esteja corrigindo um erro. Porque você está formando vários treinadores que vão ter uma influência direta nos jogadores que vão ser formados, só que você está formando vários treinadores e a imensa maioria deles não tem uma iniciação, não viveu isso na prática, é só acadêmico. Aí vem o exagero na valorização de alguns conceitos acadêmicos que passam a influenciar na formação do jogador, desde a iniciação até mais adiante, e quando chega no profissional a gente tem jogadores, na realidade, na imensa maioria, robotizados. Então fica esse apelo aí. Eu queria fazer um registro aqui sobre, dentro das coisas sábias. Parabéns, Marcelo. Você está mostrando realmente que é um treinador vitorioso no profissional e todo o seu conhecimento de base. Você fez alusões elogiosas aí aos treinamentos analíticos. Sim. E de forma que o grande problema, um menino que, com devido respeito à música atual, um menino que só ouve pisadinha, axé, não sei o quê, ele não pode gostar de música clássica nem de MPB, porque o homem é produto do meio e ele não ouve. Então, os jogadores que sabem driblar, os jogadores que sabem dar bola de efeito, que tem, treinaram isso de maneira analítica, brincando. E brincando melhor ainda, que é espontâneo. Então, a grande realidade é que no meio da modernidade, o treinamento analítico é desprezível. E o futebol não tem segredo em qualquer época. São das partes para o todo. Se você tem as partes boas, o seu todo é bom. E o pensamento no jogo, e a desculpa é de que quer segurar o resultado. E quem disse que trabalhar pior segura resultado? Você está vendo o treinador campeão aí, de torneio importante, muda a diretoria e derruba. Então não é questão de ganhar. Os que comandam, às vezes, não têm discernimento nem conhecimento para comandar uma formação. A nossa formação é péssima na iniciação. Poucos clubes trabalham na iniciação e os que trabalham mais cedo trabalham mal.
Não dão porque a criança precisa isso. Educação física nas escolas. Veja quanto problema tem contribuído para o declínio do futebol brasileiro. Acabou a educação física nas escolas. As escolas formavam jogador. Aqui tinha colégio que era forte em handebol, em futsal. Tereza de Lisieux, mano. Tinha colégios que tinha internato. Era uma divisão de base. Salesiano, Marista, 2 de Marista, Julho, 2 Vieira. de Julho Vieira. Dava Tereza de jogadores. Lisieux tinha um campeonato de futsal. Pois é, então tudo isso terminou. E quer dizer que o futebol não caiu? Caiu sim. Caiu demais. O futebol brasileiro caiu demais. Elitizou. O pobretão, não frequenta estádio, é caro. Não tem espaço para eles. Eles não têm nem... Abre venda de ingresso pela internet. O cara não tem nem computador, não tem celular direito, não sabe nem funcionar a internet para comprar. O povão saiu dos estádios. O futebol está elitizado dentro e fora do campo. Vou pedir a Lucas... Perfeito, Mota. Perfeito. Vou pedir a Lucas aí que solte mais um vídeo pra gente tecer alguns comentários. O Estevão, isso que você está falando, sabe o que eles vão falar? Eu tô vendo aqui. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Amanhã você vai ver o moleque de 16 anos jogando. Que é o Yamal. O Pedro saiu agora machucado, que o Tony Kroos deu entrada. 19 anos. Aí tá falando do Bellingham. O Bellingham tem 21 anos, já parece um senhor do campo. Aí o cara aqui no Brasil, rapaz, a gente tem o maior exemplo do maior atleta da história do futebol. Pelé foi pra Copa do Mundo, professor. Aí os caras ficam falando em blindagem, cara. E sabe quem fica falando em blindagem? Tudo ex-atleta que já foi. Tite já foi jogador, Dorival já foi jogador. Concordo plenamente. Estou aqui próximo de um treinador. Ele, sem dúvida nenhuma, tem uma experiência vasta nesse processo de lançar jogadores, até porque veio da base também. Mas eu vejo que existe um excesso nessa proteção. O jogador, claro, você não vai lançar um jogador numa situação absurda, numa situação negativa, contrária, né? Mas nesse momento, inclusive, eu não consigo enxergar a seleção brasileira sem esse menino, sem o Estevão, entendeu? Claramente está sendo demonstrado aí que a qualidade que ele tem está muito acima do que existe na própria seleção. E vejo como sendo um exagero você proteger demais, porque você vai falar que esse menino não... Tudo bem. A maturação física e toda uma outra maturação normalmente vai chegar lá com os 22 anos, 22, 23 anos. Mas existem exceções. Sim. Existem exceções. Mas eu gostaria de fazer uma colocação em relação a o que eu acredito que potencializa um jogador como esse. Por exemplo, vamos citar o exemplo do Yamal, Sim. na Espanha. A organização do time potencializa, porque o time está muito organizado para ele jogar. E o dificultador para mim hoje... A desorganização. Não é desorganização, é que a gente está começando, mas a gente está sempre trabalho, começando. Pode ver que a gente está sempre começando, acabou a Copa do Mundo, a gente já está indo para o terceiro treinador. Foi Ramon Menezes interinamente, Fernando Diniz, agora Dorival Júnior. Então, por a gente estar sempre começando, o que acontece? A gente não vai conseguir potencializar como o Yamal está sendo potencializado. Mas eu tenho certeza que ele vai ser convocado nas próximas... se ele mantiver esse nível, e ele vai manter porque ele é um jogador extra classe, diríamos assim, ele vai ser convocado. E como no caso do Endrick também, demorou um certo tempo, depois ele foi convocado, e hoje ele já tem aparecido mais nos jogos, e daqui a pouco ele deve ter uma oportunidade como titular, mas eu acredito que esses jogadores possam performar da forma que a gente espera, como, por exemplo, o Yamal performou agora na Euro, se a equipe tiver organizada para potencializar ele. O dificultador para mim, dos jogadores mais jovens no Brasil, é que a gente, nesse momento agora, ainda está num processo de formação. A gente não tem ainda uma seleção formada, consistente, com a ideia de jogo. Isso eu penso, mas eu não tenho dúvida que ele vai ser convocado nas próximas convocações e vai ter oportunidades também. Aí só vai depender dele e dessa construção
de organização coletiva do time para potencializar um atleta jovem. O Vampeta, ele tá certo. A seleção são para os melhores, né? Agora sim, a gente não pode achar que Estevão é a solução para todos os nossos problemas. Foi né? o que eu acabei de falar, cara. Para todos os nossos problemas. Marcelo disse está certo. Entendeu? Hendrick jogou mal contra o Uruguai. E teve até... Não poupa o garoto. Já teve quem fizesse uma coletânea de maus desempenho em lances. Do scout, fizeram querendo um scout. queimar. Fizeram um scout negativo de Hendrick. Então, Hendrick jogou num time desarrumado, impotente, desse dado aí. Isso. 54 tentativas. De saída de bola, 3 chegaram ao Só último 3 terço chegaram. do Então campo. você bota Hendrick no esparro desse, porque não botou com a Costa Rica. Não, Agora, o Vampeta tem um vídeo que ele fala justamente Pois é. isso. Porque eu quero Então, agora, é irreversível Você tinha Estevão ser convocado, com certeza. Se É. ele joga num dos maiores clubes do Brasil, se não o maior, Palmeiras e Flamengo são. Se ele joga com sucesso, os riscos jogam. Agora, Marcelo tá certíssimo. O Palmeiras é um time organizado. E ele soube na hora outra de pegada. colocar. É, Aí é outra exatamente. pegada. E ele já O tá Brasil é um time desorganizado. Entendeu? O Palmeiras é melhor que a seleção brasileira. Você não tem como não puxar esse O Flamengo também. Reginaldo, Mota testemunha. Há quanto tempo você já ouve falar do Estevão, Mota? Muito tempo. Muito tempo. Muito Ele tempo. está sendo utilizado agora, ele é um jogador prematuro, extremamente prematuro. Mas há muito tempo a gente já ouve falar do Estevão em divisão de base. Os números. Messinho. Messinho, os números. Na época do Cruzeiro ele já era falado. Sim. Antes dele ir para o Palmeiras. Então, é inevitável, eu concordo com o Mota. Agora, você vê como é contraditório, né? Porque a própria imprensa, a mídia, que quando o jogador, Mota acabou de citar aí, que já está sendo criticado porque não jogou bem contra o Uruguai num jogo que a característica do jogo foi muito difícil para ele. Os caras marcando pressão o tempo todo, um monte de pancada no jogo. E a bola não chegava. Não. O Brasil não conseguia Não, sair difícil, com o jogo. não teve posse, não teve... Ele não conseguia nem fazer o melhor dele, que é o ataque à última linha que ele tem melhor, ele não conseguiu fazer, porque a bola não chegava nessa condição para ele. Então, se você coloca... Não é que eu queira defender o treinador, mas, pô, se o treinador coloca um jogador jovem dentro de uma equipe que ainda não está na sua melhor condição de modelo de jogo, de entendimento, de ideia, aí é crítica para tudo quanto é lado, porque o jogador não estava preparado para determinada situação. Então isso faz com que o treinador também se segure um pouquinho. Sim. Então, para mim, é basicamente isso aí, entendeu? Entendo, sim, eu concordo com você. Até fazendo justiça ao próprio Vamp, eu sou muito fã dos comentários de Vampeta. A Bahia é foda, viu? Porque você imaginar que o Vampeta, velho, tivesse o discernimento para comentar com a lucidez que ele comenta e brincando, né? Sim. Com humor. Ele faz isso assim com uma maestria incrível, fazendo uma coisa Ele incrível. faz de coisas sérias piradas. Ele tá Mas falando ele fala muitas verdades. muitas Não, verdades. muitas verdades. Ele falando o que você estava Fantástico, falando, Mota, ele falou, porra, fantástico como é que comentarista. como é que você vai cobrar? Eu acho que ele foi em defesa do Hendrick, justamente porque a imprensa estava cornetando o Hendrick, Sim. né? Aí ele deu uma cornetada no próprio treinador. Pô, aí ele falou que o jogo, na verdade, não foi legal pro Hendrick, entendeu? Pois pegou logo o Uruguai, que tinha o zagueiro do Barcelona, todo. E ao contrário, quer dizer, ele comentando que o Dorival já poderia ter utilizado na Costa Rica, que era um time mais fraco, nos jogos anteriores, para que ele fosse, né, um jogador que já tinha feito gol contra a Inglaterra, contra a Espanha, Sim. poderia ser utilizado. Então o Vampeta, ele tem uma lucidez que eu acho assim do caralho. Aí, na verdade, o que tem acontecido é que o futebol brasileiro ele tá órfão. Então, apareceu o Hendrick, a gente tá se abraçando. Apareceu o Estevão, a gente tá se abraçando. Mas não são só isso. Eles precisam de um time. Exatamente. Nós precisamos de um time. Exato. Entendeu? Esperamos que Neymar volte bem, focado. Mas a gente precisa... Dorival ele precisa achar um time. Tenho visto gente também batendo em Dorival. Acho que Dorival foi infeliz em algumas decisões. Convocações dentro dele, da convocação Copa América. dele não foi boa. Agora sim, o cara ele tá se adaptando à seleção ainda. Precisa ter tempo. Entendeu? Vai tirar Dorival? Não, agora dá tempo. Não botou? Não entendeu que ele é o cara que tem que
tem um perfil para conduzir, vamos dar tempo, vamos esperar. Agora ele precisa se posicionar como treinador da seleção. Ele precisa. Eu acho que a gente não pode fazer o mais do mesmo. O futebol brasileiro, ele grita por socorro. O futebol brasileiro a gente precisa fazer algo para que o futebol brasileiro tome um rumo. Então não vai sendo fazendo as mesmas coisas que a gente vai ter resultado diferente. A gente só tem resultado diferente fazendo coisas diferentes. Lucas, por favor. Perdeu pro Coritiba dentro da SM Sports. O que aconteceu? Foi mandado embora. Então, e tem uma coisa que me chama muito a atenção no futebol brasileiro, é que às vezes a gente aposta num jogador de 33, 34, mas não aposta num jogador de 18. Não acredita, né? Não acredita num jogador de 18. Eles falam, mas o jogador de 18 não está pronto. O jogador de 33 pode não estar comprometido. Uhum. O jogador de 33 está com a vida a ganhar. Já tô de boa, né? Porque essa é uma discussão que muitas vezes não tem. O cara foca na idade e na experiência. Uhum. O cara tem muita experiência e não colocar seu serviço, não vai adiantar não nada. Resolve muita coisa. Nada. Lucas, coloca aquela outra matéria aí que até complementa um pouco isso aí, falando aqui até do Vitória, foi Mota que me mandou. Utiliza a base na Série A. E o Vitória parece que é o segundo. Quer dizer, completa e complementa aí o que a Alex falou, que também aqui rendo minhas homenagens a Alex, porque é uma pessoa com extrema lucidez também, inclusive muito ligado à base, né? Eu tenho visto sim, alguns depoimentos. Então a gente quer lhe ter aqui oportunamente. E aí, o que Alex está falando, não necessariamente, eu trago isso aí, não necessariamente para a situação de Estevão, mas de uma forma geral, eu vejo um receio, um medo de muitos clubes em lançar os seus jogadores. Claro que por conta de Estevão, a gente até citou aqui que é importante ter a conjuntura correta, né? Mas mesmo assim, existe uma demora assim, muito grande de se fazer esse lançamento, que inclusive financeiramente para o clube poderia até trazer, não é, algumas alternativas. Você antes me falou que você normalmente você faz isso nos clubes que você passa, né? Sim. E é o que ele estava falando, de repente você contrata um jogador com 33 anos, que sem dúvida nenhuma já teve seu momento ótimo quando tinha 25 anos, 26 anos, não é? E você contrata o nome, o cara já não tem aquela motivação, porque também você estava falando sobre a questão, você pode até citar aí, sim, sobre essa questão que o Paulo Autori te falou, sobre a questão de motivação, e nessa idade talvez ele já não tenha aquela necessidade, né, que provoca... Já não tem mais fome, né? Já não tem aquela fome, né? Já não tem mais aquela fome. Não é isso? Eu sempre fui a favor da mescla. Sim. Eu acho que a mescla, ela funciona muito bem. O que acontece, de fato, eu praticamente em todos os clubes que eu passei, eu lancei jogadores de base. Alguns até com retorno de investimento. Vários. E eu sempre fui a favor da mescla. E de você colocar o jogador jovem dentro de um contexto de organização que potencialize. Não como o Rivelino falou, para ser a solução do time. Ele tem que ser potencializado pela organização que o time tem ali. E esses jogadores que são mais experientes, os mais cascudos, que também são importantes dentro de um trabalho de clube, principalmente na gestão do vestiário, é que vão dar sustentação para que você possa colocar um atleta de 18, de 19 anos para jogar. Eu sempre fui adepto desse equilíbrio, até porque hoje, pela intensidade do jogo, pelo calendário do Brasil, por toda a forma como se é jogado hoje, se você não tiver jogadores jovens com saúde, que se recuperam mais rápido e conseguem jogar os 90 minutos numa intensidade que você necessita para que você possa fazer o seu time performar, aí você vai ter muita dificuldade, entendeu? Como o Fluminense, né? Tá enfrentando. O equilíbrio para mim é que agora, você com o time organizado fica mais fácil em relação ao que se falou aí do Bahia e do Vitória. O Bahia, essa questão da SAF tem uma influência muito grande, inclusive
O Bahia acho que tá fazendo um projeto aí, né, com o City de base, para melhorar a divisão de base e tal. Não tenho muita informação em relação a isso, mas o que acontece é que à medida que você tem capacidade de investimento e você pode comprar o jogador pronto, você não vai ter preocupação de formar o atleta, já que você tem capacidade de ir no mercado e barganhar, inclusive, e ganhar de clubes Como está acontecendo. como está acontecendo, e trazer um jogador, às vezes até um jogador também, tipo um jogador jovem, 21, 22, abaixo de 23 anos ali, que tem muitas equipes fazendo isso também. Os caras não investem tanto na base, mas um clube que faz isso com excelência, o Atlético Paranaense, compra jogador de 18, 19, às vezes de 20 anos, 21, os caras compram e vendem com uma facilidade muito grande, que é o potencial de captação, é o olho que os caras têm e a forma como eles trabalham para captar esses jogadores em todos os lugares do Brasil. Então, no caso do Bahia, é o potencial financeiro que eu acho que hoje dificulta utilizar um atleta da base. E o Vitória é o histórico de tudo que o Vitória passou. Foi até a Série C, voltou da Série B agora, depois de 2018 foi a última Série A que o Vitória jogou. Eu trabalhei no Vitória em 19, já vi uma dificuldade muito grande, e ali era o início das dificuldades, que foi o primeiro ano depois que caiu. Então você perde orçamento, você perde a capacidade de investimento, você não consegue captar, porque, por exemplo, você vai para uma competição que tem vários jogadores, a Copa 2 de Julho aqui. Se um jogador se destaca na Copa 2 de Julho, ele vai mais fácil jogar no Bahia hoje ou jogar no Vitória? No Bahia, claro. Então, vai mais fácil jogar no Flamengo, no Palmeiras ou jogar no Vitória? O Vitória já foi, em algum momento, no período de Mota, no período áureo nosso, um clube que todo mundo queria jogar. A gente tirava jogador do Vasco, de tudo quanto é clube do Brasil, para jogar no Vitória. Por quê? Porque o Vitória era considerado uma potência na divisão de base e, principalmente, eu vou te falar, eu acho que o ponto mais importante, existia um percentual, o Mota talvez tenha mais propriedade para falar sobre isso, mas existia um percentual de número de jogadores que tinham que fazer parte do elenco profissional do Vitória, formado na base. Então, quando o cara vinha para o 17 ou vinha para o 20, ele já sabia que ele ia ter oportunidade no profissional. E o Vitória não formava por acaso, porque tinha uma política de formação. Mas essas dificuldades todas que o Vitória passou, eles estão num processo agora de retomada, e enquanto não se estabilizar de novo, fazer uns 4, 5 anos de Série A seguidos, tranquilos aí, eu acho que o Vitória ainda vai continuar com uma certa dificuldade em relação à formação de atletas. É que sim, eu acho que o Fábio Mota ele tem feito um trabalho bom, é isso, inegável, os números estão mostrando, né? Ele conseguiu de fato resgatar o Vitória para uma posição de onde não devia ter saído, a nível também de investimento e patrimônio ele tem feito legal, o CT tem, mas não adianta fazer nada disso aí se por acaso também não resgatar a identidade do Vitória como sendo o grande formador que sempre foi. Eles fizeram um movimento bom aí, trouxeram o Carlão, que é cria de Newton Mota também. Carlão já saiu. Foi pro Cruzeiro, mas teve um período aí, Carlão estava tentando ajustar, alinhar as coisas de novo. Quando o Carlão chegou no Vitória, a base do Vitória estava com péssimos resultados. Falo isso porque eu tenho um jogador lá no Vitória também. E depois de Carlão, por pouco tempo, o Vitória conseguiu resultados, inclusive já teve uma melhor performance na Taça São Paulo. Campeonato Baiano, não vinha ganhando nada, né? E aí Carlão sabe trabalhar, como ninguém, né? Ele sabe trabalhar. Tem olho, é um excelente captador, é muito bom captador. Né? E o Vitória perdeu muito com a saída dele para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou, né? Carlão, você vê, ele ligou para mim porque estava precisando falar com a Aderlane, porque precisava de um jogador. Eu estou indo para BH, mas vou de carro, porque até chegar lá eu quero passar para ver jogador. Tá no sangue, né, Ribeiro? Tá no sangue. A natureza. A natureza puxa. Eu liguei para a Aderlane me viu. Se você tiver o contato dele aí, fale com ele para ver se ele faz alguma coisa, que eu estou precisando nessa posição. Eu quero ver alguma coisa aí, se tiver. Né? E o trabalho é esse, né? O trabalho de captação tem que andar. Vou pedir ao nosso amigo Lucas aí para a gente finalizar aí com mais um vídeo, para a gente
finalizar aqui os nossos comentários. O horário está chegando. E aí, 13, Lucas? provavelmente com 18 eles não têm qualidade, porque isso é nato. Eu não estou falando de treino. Treino eles vão ter o mesmo tipo de treino. Aí você pega um menino pequenininho que ele é super inteligente, ele tem uma leitura espetacular, o cognitivo dele é absurdo, só que ele não compete por quê? Porque fisicamente ele ainda está para trás dos outros. Você põe para jogar ou não põe para jogar? E de novo, vou fazer uma defesa aqui do treinador. O treinador, ele põe o time que ele acha melhor para ele pôr, para ele ganhar o dele, porque ele também ele tá em busca da comida dele. É a comida que ele vai pôr na mesa, ele precisa ganhar jogo. Então ele tem que ter aval do clube, ele tem que ter um direcionamento do clube para saber, olha, você tem que dar minutos para todos. Se ganhar ou se perder não tem problema, o importante é saber como que a gente ganhou ou perdeu. Porque muitas vezes você ganhou sem jogar nada. Muitas vezes você chuta uma bola para frente, tem um cara grandão, o cara deu uma casca, ganhou na corrida e fez o gol. Mas talvez não seja aquilo que o teu clube quer. Então essa é a importância de um conceito metodológico, e para isso você tem que ter um coordenador que esteja ali acompanhando. Rivelino, acho que você falou alguma coisa até sobre João Paulo, né? Sobre essa questão do papel do coordenador. Eu acho que tem muito a ver com isso aí, né? Não, com certeza. Você precisa... Aí eu vou na defesa dos treinadores. Os treinadores eles precisam ter a confiança e a segurança que, independente do resultado, eles vão continuar no clube, para que eles possam desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido na divisão de base. Alex é muito lúcido, assim, ele tem uma visão assim de formação muito grande. E na maioria dos clubes, os coordenadores não passam essa segurança para o treinador, então ele quer ganhar. Então, se eu tenho um cara que eu estou vendo que ele vai... Hoje, sub-14, sub-15, ele vai me ajudar a ganhar campeonato, mas eu sei que no processo ele vai morrer, eu boto ele para ele ganhar, para eu ganhar o campeonato. E eu tenho aquele que é talentoso, que eu sei que na frente ele vai passar pelo o que hoje me ajuda, mas é ele que tem mais projeção para ser jogador profissional, eu seguro, eu não coloco porque eu fico com medo. Então os coordenadores têm um papel essencial nisso aí. Como hoje tem muitos coordenadores, de cada categoria tem um coordenador e tem aquele coordenador metodológico. Então, assim, tem que estar muito ajustado, isso aí tem que estar muito ajustado. E o que a gente vê mais é que está muito solto. É muito solto. Ou pessoas que não têm a determinada capacidade em posições estratégicas. Isso também dificulta e atrasa muito o processo na formação. Professor Nilton Mota. Bom, esse Você é um gosta assunto... Você gosta de jogador baixinho. É um assunto bem debatido. Aí os Estevão e Hendrick, entendeu? Que são jogadores da moda, não são altos. Agora, não pode ser baixinho e comum. Tem que ser baixinho e diferenciado, né? E o clube tem que ter paciência e perceber isso. Você tem uma divisão de base forte, nada impede que você tenha uma cota de 1 ou 2 jogadores para o futuro, para usar depois, entendeu? E foi citado o exemplo aqui de um jogador do Palmeiras, né, que está em Portugal. Sim. Um jogador Alanzinho. que ajudou o Palmeiras a ganhar muitos jogos pelo seu talento, e ele está brilhando lá no futebol português. Então eu entendo que o jogador ele tem que ter, logicamente, o perfil que os clubes querem, né? Perna comprida, skill, entendeu? Mas seria bom se Hendrick tivesse 1,87 m, né? Seria maravilhoso. De forma que isso é relativo, cada caso é um caso. O Belém está certíssimo, porque, na realidade, uma autodefesa dos treinadores é sempre falar que o emprego dele tá em risco. E é uma verdade, porque o treinador vive de resultado. A gente vê constantemente os clubes mudando um treinador, entendeu? Agora mesmo o Vitória mandou vários embora, treinadores. Então, o treinador hoje não sente confiança. Isso é uma das coisas também que prejudica o futebol brasileiro. A divisão de base não é continuismo, mas é continuidade. O trabalho não floresce. E a gente sabe, Marcelo sabe, que dificilmente a gente, no momento áureo da base na Bahia,
a gente mandava o treinador embora. O que saía é porque recebia uma proposta melhor. Ele passou a ser treinador do Sub-20 e coordenador da base do esporte. Eu sou o primeiro a dizer, vai, parabéns. E de forma que essa insegurança faz com que os atletas tenham medo. Agora, que o futebol está descambando para querer só jogadores altos, fortes, resistentes, com perfil, como eles falam. Uma das palavras mais usadas no futebol hoje é perfil. Tem umas palavras hoje, começa, organiza. Começa. Tem umas palavras hoje que... Ô, Mota, em cima, entendeu? só para lhe dar São mais... tração do futebol. E só para complementar, eu acho que se o jogador for talentoso e for jogador que possa desequilibrar, for jogador assim com esplendor técnico, que o futebol também não é só vender, não é só comercializar. Futebol também é você ganhar. Porque ganhar, como se diz, é o Deus, né? O Tem que ganhar. A divisão de base quer ganhar. Entendeu? Então, João Paulo hoje é o maior do Brasil porque revela e ganha. Ele faz tudo. Ele revela, ele negocia, então ele revela e ganha, né? E a gente tem que dar uma alfinetada de vez em quando. Edinaldo, chame o João Paulo para a CBF, Edinaldo. Tenho certeza que a formação do Brasil daria uma guinada. Tenho certeza. E tem uma linha de uns coordenadores estudiosos aí, que o atleta hoje, ele precisa ser ágil e longilíneo. E com um treinamento, eles vão fazer o cara virar jogador diferenciado. Eu nunca vi isso, né? Isso para mim é uma coisa muito preocupante. Talento você tem ou você não tem. Supletivo, Treinamento futebol, você vai melhorar um pouquinho, Intensivo. mas qualidade ou você tem ou não tem. Claro. Eu acho que em relação a essa questão do estatura, eu acho que é contexto para potencializar. Eu acredito nisso aí. Qualquer jogador de qualquer tamanho, agora concordo 100% com o que o Mota falou. O jogador que é pequeno, ele tem que ser extra classe, ele tem que ser extremamente talentoso e o contexto tem que favorecer muito para ele, entendeu? Para que ele possa ter êxito. Isso eu acredito piamente. Que a gente cita o maior dos casos de jogador pequeno é Messi. O contexto favoreceu, ele foi para o clube certo e se tornou várias vezes o melhor jogador do mundo. Então, para mim, tem duas coisas que... Eu acho que essas teorias, para mim, todas elas são furadas. Eu acredito no contexto que você coloca o jogador. E a outra coisa que eu também acredito muito. Não existe no futebol nada que seja certo, nem nada que seja errado. Certo? Existe a forma que você acredita que vai fazer com que você tenha êxito. Ou na divisão de base, ou como treinador profissional. Se você acredita naquela forma e tem convicção de que ela vai lhe trazer o resultado, você seja fiel àquela forma de trabalho. Mas todas elas podem dar algum resultado em algum momento e as experiências mostram isso. Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar 7 meses na Arábia Saudita. Convivi com todos os treinadores de vários países europeus, com croata, com português, com treinador de origem africana, treinador de origem árabe, e em todas as nacionalidades tem treinadores vencedores, trabalhando de formas diferentes, periodização tática, treinamento sistêmico, método analítico, tem todo tipo de trabalho. E pessoas ganhando, trabalhando dessa forma. Então não existe certo ou errado. O que existe é a forma que vai fazer você conseguir os resultados e fazer o seu time performar. E se você acredita nela, seja fiel a ela. É isso que eu acredito. E fica um recado aí para você que é um jogador e você acha que você tem uma baixa estatura, pai, mãe, que se sente muitas vezes pressionado por isso. Como foi dito aqui pela mesa, sem dúvida nenhuma, o que vai chamar atenção e o que vai definir definitivamente, né? Me perdoe aí a redundância, é a qualidade que você tem. Se de fato você tem a qualidade e ela é suficiente para você transpor esse preconceito, e eu não vou negar para vocês, existe sim, existe. Infelizmente, é uma realidade no futebol brasileiro. Mas você tem que perseverar.
Se você é bom jogador, procure ser melhor ainda. Você vai ter que provar um pouco mais. Aqui a gente não... É um programa que a gente não fala mentira, não. A gente aqui não fica passando manteiga, não. Mas é possível. A história mostra que tem vários jogadores com baixa estatura que se tornaram grandes jogadores. O próprio Romário é um jogador desse. Não é? E tantos outros aí. O Gabriel Jesus não é um jogador grande. Tem tantos outros. Agora, o que é que acontece? É importante ter perseverança. E o que acontece muitas vezes, Marcelo, é que os jogadores da base, até por serem crianças, eles são muito ansiosos. E os pais são mais ansiosos do que ele. Porque os pais é que teriam que dar essa estabilidade emocional para o filho, para ele perseverar. E você, pai, é o primeiro a pressioná-lo. Então não faça isso. Procure dar força para seu filho. Procure dar resiliência para seu filho. E você vai testar. Está na mão de Deus. Claro que o dom ele tem, mas está na mão de Deus. Agora, não cobre só de Deus, porque se você não perseverar, aí não tem Deus que dê certo. Então, tenha resiliência, tenha fé, continue a trabalhar, procure cada vez mais corrigir os seus erros, não é? Acrescentar algumas valências que porventura você não tenha, porque isso depende de trabalho. Tenha perseverança que vai dar certo, tá bom? Eu vou pedir aqui a Lucas para colocar, na verdade, um comentário que um telespectador nosso aí fez a respeito de você, mas ao mesmo tempo ele fez uma reflexão que eu achei interessante e eu quero deixar isso aqui até como sendo uma mensagem final para todos vocês pais, para avaliarem isso, que a gente aqui, mais uma vez, a gente não está aqui para falar mentira. Falando de você, Mota. Aí, esse coroa se garante no que fala. Falando de você. Isso aí foi um comentário que você fez e o rapaz lhe elogiou. E aí ele mandou essa mensagem. E mudando de assunto, vos digo: não alimente esse sonho nos seus filhos. Futebol de base no Brasil é doentio e acaba com nossas crianças. O nível de exigência é altíssimo e o nível de estrutura dos clubes é mínimo e trata os atletas como seres descartáveis. Infelizmente, essa outra parte aí, a maioria dos clubes tratam as crianças como seres descartáveis. Infelizmente, a maioria dos clubes brasileiros tratam as crianças como sendo elemento de negócio. É como sendo pinto de granja. Estou sendo até um pouco forte em relação a isso, mas fico triste, inclusive. Isso tem que ser feito alguma coisa de uma forma diferente, porque cada criança que está num clube é um ser humano e merece, poderia ser meu filho, merece todo respeito, merece toda a paciência sua, treinador. Toda a paciência sua. Vocês estão lidando com crianças. Merece todo o respeito seu, coordenador. Há pouco tempo agora, um caso muito recente, num clube aqui da Bahia, um gerente de base, na frente de todos os colegas, humilhou um certo jovem. Independente desse jovem estar certo ou não, sabe? E está aqui o meu repúdio a esse tipo de comportamento, porque uma criança sai de casa com 12, 13 anos de idade, seus pais confiam no clube, imaginando que o clube vai tratá-lo com respeito, com consideração, e muitas vezes, não pelo clube, mas por alguns funcionários que não têm competência para estar naquele cargo, não fazem isso e causam traumas incríveis para esses jovens. Então fica aqui essa mensagem. Quem sabe do futuro do seu filho é você. Existem vários clubes que sim, fazem trabalho bom, que tem um corpo de psicólogos que atuam da forma correta, que dão amparo, que tem atividades psicossociais, que complementam inclusive outras valências que o atleta precisa, mas a maioria deles não tem. E o futebol brasileiro, a CBF precisa agir nesse sentido,
porque a gente não pode tratar criança como pinto de granja. Fica aqui essa minha mensagem. Eu quero agradecer a Marcelo pela presença. Eu estou sendo repetitivo porque geralmente eu tenho dito assim, rapaz, a gente tem acertado nos convidados que, sabe? Mas não é questão de gentileza não. De fato, cada programa, rapaz, eu tenho saído feliz porque é um bate-papo gostoso que se acrescenta bastante. Eu não lhe conhecia pessoalmente, eu ouvia falar muito bem de você, fico feliz em lhe conhecer, entendeu? Você é uma pessoa muito preparada, muito equilibrada, né? E tenho certeza que por onde você passa e vai passar, essas pessoas vão ter um trabalho bom. Parabéns, eu desejo sucesso para você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradecer a Rivelino também, a Nilton Mota. E eu espero que eu tenha contribuído, né, para o crescimento e engrandecimento do programa. E pessoalmente também para cada um de vocês, que quando a gente faz a gente discute, a gente faz essa resenha aqui, a gente também está, de uma certa forma, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. E quando eu fui convidado, o Mota sabe disso, imediatamente eu aceitei, falei para ele que eu estava disponível, porque eu acredito muito nessas relações para melhora, não só do ser humano, mas também em relação a essa questão esportiva, né, que é o que a gente está buscando aqui através do programa. Gostaria de aproveitar a oportunidade, primeiro para agradecer publicamente, eu já falei isso em vários lugares, mas Nilton Mota é um dos principais responsáveis por hoje ser um atleta, um treinador profissional com uma carreira extensa e ter conquistado o que eu conquistei, porque ele foi a primeira pessoa a acreditar no meu trabalho. Eu ainda era um atleta de futebol. Então, eu acho que a gratidão é um sentimento que a gente tem que sempre colocar como prioridade na nossa vida. E eu sou sempre muito grato, eu e minha família. Minha esposa Patrícia gosta muito de Mota também, porque ela tem esse reconhecimento que ele abriu uma porta no momento difícil, que eu estava fazendo uma transição. E o Vitória, para mim, foi uma universidade, eu nem diria uma escola, porque foi ali que eu me tornei um treinador de futebol. Então, eu gostaria de agradecer publicamente aqui na frente dele e externar que Mota não só contribuiu muito na formação de atletas, mas também de profissionais em todas as áreas de atividade do futebol. Todas as áreas. E merece todo o reconhecimento e homenagem em vida por tudo que ele fez para o futebol baiano e para o futebol brasileiro também. Um outro ponto importante, que eu não falei aqui no início, é prestar os meus sentimentos à família de Barbosinha. Era um amigo, um cara espetacular, a Mota falou tudo em relação a Barbosinha, um cara que estava sempre com um sorriso aberto, um cara de fácil acesso, uma humildade. A última vez que eu encontrei foi num dos aeroportos da vida, ele viajando com Bahia de Feira, eu não me lembro em que clube eu estava, mas um cara espetacular, que Deus possa abençoar, fortalecer a sua família nesse momento difícil e certeza, para a família de Barbosinha ele deixou um legado muito bacana e jamais será esquecido por todos aqueles que conviveram com ele. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Riva. Agradecer a Marcelo. Marcelo, já conheceu o Marcelo, já batemos alguns papos. Realmente um profundo conhecedor de futebol. Mostrou isso aqui, compartilhando com a gente, com as pessoas que vão ver o nosso programa, o seu conhecimento, tanto no futebol profissional como a nível de formação. Mota fala, a família Chamusca são pessoas, eu conheço o Pérez e Marcelo, educadíssimos, realmente pessoas, deve ter uns pais realmente de altíssimo nível e um profissional gabaritado e não chegou onde chegou à toa. Então, obrigado, você contribuiu muito aqui com o nosso programa, Marcelo. Show de bola. Meu amigo Mota. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Reginaldo falou corretamente, né? Foi um dos bons programas nossos.
você é desenvolto, entendeu? É do ramo, né? Totalmente do ramo. E vive a atualidade do futebol brasileiro. Espirituoso. É o rei do apelido, viu? Até os caras que vendiam coisa lá tinham um apelido. Alcides. Alcides. Velho Alcides. Velho Alcides. E o nome dele não era Alcides. Não. Ele que botou. A pecinha de Alcides. O Perônio Campo. Perônio Campo. Foi você? Foi eu que coloquei. Foi. Ele dizia que o jogador que jogava lá atingiu o Perônio. Dominava com o Perônio. Você tem que pegar direitos autorais. Direitos autorais, é verdade. Obrigado, Marcelo. E realmente a gente está tendo assim, muito critério, né? E bom gosto na seleção dos nossos convidados e vem mais coisas boas por aí. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Valeu, show de bola. Isso aí, pessoal, estamos chegando ao final. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, a audiência. Peço para que vocês possam compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, familiares. Isso é legal, porque de repente isso pode ajudar algum deles nesse projeto de ajudar, né, algum garoto, filho, sobrinho a ser um jogador de futebol. Aqui falamos bastante sobre a base, com esse objetivo de contribuir. No Instagram somos Aprendendo _ Futebol e no YouTube Aprendendo Futebol. Procura lá, você vai ver, dá um like pra gente, isso ajuda a gente aí na plataforma. E tá aqui, a gente deixa nossas homenagens ao velho Barbosinha, a sua família, né? Muita força nesse momento. Como o Marcelo falou, uma pessoa de extrema humildade. Barbosinha é uma pessoa de extrema humildade. Eu lembro que eu sou de Irará, minha cidade natal, e a seleção de Irará estava disputando em intermunicipal e Barbosinha estava morando em Feira. Aí eu fiz um jogo, falei: Barbosa, você pode dar uma palestra para os meninos lá, que os prefeitos aqui me pediu para dar uma ajuda? Claro, Reginaldo. Ele foi lá com toda a paciência, lá sabe? Ele já tinha uma estradazinha. Então, Barbosa é uma pessoa de extrema simplicidade. Vá com Deus, meu amigo Barbosa.